Bom dia, meus irmãos amigos. No último vídeo falamos das mônadas, tentamos através de informações entender esse salto da compreensão do ser que somos em verdade. Assunto complexo, porque é novo em nossa atmosfera de conhecimentos, é complexo também, porque é muito científico. As novas possibilidades muitas vezes geram um desconforto. Aceitar algo que nunca ouvimos falar é complicado. Isso é compreensível. Imaginem que no século XVI, um homem conhecido por Galileu Galilei, esse nosso irmão, causou um desconforto tão grande com a Igreja ao defender a ideia que os planetas giravam em torno do Sol e não como se acreditava na época que o planeta Terra era o centro de todo esse movimento planetário. Imagine você o desconforto gerado no século XIX, quando John Dalton, em 1808, propôs o primeiro modelo atômico. Ou tente imaginar os caminhos que Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, teve que percorrer em 1857, para difundir a doutrina espírita, tendo como fonte de informação as respostas recebidas por espíritos. Mas como falei no vídeo anterior, não se apresse ao entendimento. Ele chegará no momento apropriado. Assim sigamos nesse caminho. Hoje vamos tentar compreender o que são fractais. Você deve se recordar que falamos que as almas se dividem em fractais para poderem habitar um mundo de terceira dimensão. Agora adentraremos o universo humano e vejamos o que temos como definições para esse tema. Fractal é uma figura da geometria não clássica muito encontrada na natureza, isto é, um objeto em que suas partes separadas repetem os traços, na aparência, do todo completo, um padrão repetitivo. Essa é a definição da Wikipédia, a enciclopédia livre. Fractais são objetos em que cada parte é semelhante ao objeto como um todo. Isso significa que os padrões da figura inteira são repetidos em cada parte, só que numa escala de tamanho menor. Como podemos observar, não se trata de um tema baseado simplesmente na espiritualidade. O que está acontecendo é que estamos dentro de um movimento de expansão de conhecimentos. Pois os fractais foram definidos desde o século XIX, quando Harvey-Estras encontrou o exemplo de uma função com a propriedade de ser contínua em todo o seu domínio, mas em nenhuma parte diferenciável. Os fractais, esses padrões matemáticos infinitos, receberam o apelido de impressão digital de Deus. Agora esboçaremos um entendimento sobre o que vem a ser um fractal de alma. Você já deve ter ouvido falar que somos a imagem e semelhança de Deus. Pode até ter recusado essa ideia, por não ver a imperfeição humana em Deus. Em parte, ao recusar essa informação, não estava completamente errado. Pois dentro do seu nível de conhecimento, você navegava em águas rasas de informações. Quando só conhecemos pequenos lagos, não temos a mínima noção da imensidão dos mares. Então agora observe que em sua frente existe um canal que te levará a águas profundas das novas possibilidades. Reme sem medo nessa direção. Permita-se seguir rumo à sua evolução. Agora, utilize essas novas informações somadas às suas concepções anteriores, na tentativa de ilustrar o que são fractais. Observe. A causa primária de todas as coisas, em outras palavras, a origem de tudo. A essa origem podemos chamar de Criador do todo conhecido e quiçá desconhecido. Aquele ou aquilo que fomos educados a reconhecer como Deus. Essa fonte criadora, que não para de criar. É pura energia. Nos dias atuais, essa fonte criadora, pela sua magnitude, é denominada de Grande Sol Central ou Grande Sol Cósmico. A ideia é que somos a imagem e semelhança desse Grande Sol Cósmico, Deus, pode ser melhor absorvida, quando pensamos
Se sou a imagem e semelhança de algo ou alguém que me criou, sou uma pequena porção desse todo, com as mesmas características. Em outras palavras, sou uma representação minúscula de algo bem maior, aquele ou aquilo modelado pela matéria-prima que é Deus. Sendo Ele pura energia, logo posso compreender que sou parte dessa energia. Essa primeira porção é o que sempre foi reconhecido como espírito, o princípio inteligente do universo. Hoje essa parte de Deus que somos é denominada de mônadas ou eu superior. Tenho certeza que inúmeros questionamentos estão agora mesmo se aglomerando em sinal de rebeldia, querendo colocar frente a frente suas convicções, cobrando de você uma postura incrédula, pois você é uma pessoa que sempre andou reto, seguindo as orientações das suas crenças religiosas. O que eu tenho para lhe falar nesse momento é: tenha calma, paciência, e tome o controle dos seus pensamentos. Sem perceber, você pode estar tentando se auto-sabotar, construindo muros para bloquear o acesso às novas possibilidades. Coloquemos as novas informações sobre as antigas e atentamos aos encaixes. Deus, o grande sol cósmico. O espírito, o super-eu, a mônada. Sobrepostas não mudará a essência, só a nomenclatura que passou a ser mais científica, diferente do que absorvemos pelas crenças religiosas. Vamos continuar nessa linha de raciocínio, sem ignorar o que já concebemos. Como, por exemplo, a ideia da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Criador do céu e da terra. Jesus Cristo, seu Filho, Salvador do mundo. O Espírito Santo, enviado por Deus Pai em nome de Cristo. Poderia ser o Espírito Santo a alma? A parte de Deus enviada aos mundos sobre a proteção do Cristo? Você teria argumentos para defender a possibilidade do Espírito Santo ser representado por uma pomba branca? No livro de Gênesis capítulo 1 versículo 2 na versão ACF diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ouça bem o que diz o versículo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E por que ao Espírito de Deus foi vinculada a ideia do mesmo de uma pomba? A resposta mais encontrada em relação a esse simbolismo é que o Espírito Santo é representado por uma pomba porque, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. Acreditando que o livro da Gênesis relata a história desde o primeiro momento da criação do universo, como podemos conceber a possibilidade que o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas teria a forma de uma ave, se os seres viventes ainda não existiam? Como sempre falo, vivemos em um mundo de possibilidades. Porém, temos a necessidade de ampliar a nossa consciência para assim evoluirmos. Voltando o olhar para o que podemos hipoteticamente descrever o que vem a ser a alma. Se existe uma Santíssima Trindade, três elementos essencial no todo existente, poderia ser então algo do tipo: Deus o Criador, o grande Sol cósmico. Espírito, a mais pura criação de Deus, representada no Cristo. Alma, essa subdividida pelo seu grau de evolução. Agora destacaremos a alma em nosso estudo. As almas são porções menores das mônadas. As almas são partes desse todo, que se expande através de experiências adquiridas em mundos diversos. As almas se subdividem pelo seu grau de evolução vibracional. Como assim? Não importa a ação, o que eleva a alma são as vibrações, as energias desprendidas na ação.
Fractais de alma são esses fragmentos do espírito que habitam mundos de terceira dimensão. Essa versão de alma se dirige para um planeta de provas e expiações, onde predomina a dualidade submetida ao véu do esquecimento. Recebe um corpo de acordo com as energias daquele planeta, ficando nesse corpo apenas um determinado tempo, suficiente para fazer algumas experiências dentro da dualidade, que também chamamos de bem ou mal. Para isso, o fractal de alma reencarna inúmeras vezes, para dar continuidade à expansão de sua consciência, colaborando assim, com a expansão da consciência do todo. Espero do fundo do meu coração, que este vídeo tenha estimulado a sua vontade de procurar mais informações sobre o assunto. Afinal, conhecimento nunca é demais. Gratidão do seu espírito irmão.